colocar aqui a nossa gravaçãozinha. Vou compartilhar minha tela com vocês. Isso, tá? Então, nosso tema de hoje, formatação básica, tá? O básico da formatação de texto. Professor, é muito difícil mexer com formatação? Difícil não, né? Mas como a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, tá? Da galera entrar, as normas ABNT, elas pedem muito desse tipo de formatação, tá? Então, a gente vai ver algumas coisinhas básicas, depois nós vamos ver formatações mais avançadas aí, tá? Então, a primeira formatação que nós vamos ver, formatação de texto e parágrafo, tá? Como que nós podemos formatar o texto e o parágrafo? Lá em cima na barrinha de menu, formatar, e nós vamos escolher, tá? Se nós queremos espaçamento entre linhas, colunas, que tipo de texto de formatação a gente quer no nosso texto, tá? No Word Online também é da mesma forma. Deixa eu pegar um texto aqui qualquer e jogar aqui no Word para a gente formatar. Deixa eu pegar qualquer reportagem aqui. Vou pegar um texto aqui, vou colar no meu Word, tá? Se vocês perceberem aqui, o texto ele tá todo bagunçado, eu só copiei e colei. Tá vendo que uma letra tá maior, outra letra tá menor? Então, na formatação ABNT, isso não pode acontecer, tá? Então, nós vamos selecionar o texto todo aqui, ou um Ctrl A que seleciona tudo, tá? Ou seleciona arrastando, ou Ctrl A, selecionei tudo, tá? Vou colocar aqui tudo 14, vou justificar o meu texto e vou deixar ele todo preto aqui. Tirar esse negrito daqui também. Pronto, tá? O que é o espaçamento entre linhas e essas formatações? Tá? Vou selecionar, lembrando que para você fazer qualquer formatação no seu texto tem que estar selecionado. Vamos supor que você não selecionou e você queria colocar aqui Eduardo Pazuello Negrito. Ó, se eu vir aqui apertar o negrito, não vai acontecer nada. Mas eu selecionando a parte que eu quero e executando a formatação, então ela é executável, tá? Então, não esqueçam de fazer a seleção, tá? Então, selecionei o meu texto, formatar. Olha aqui, eu posso formatar o que do texto? Posso colocar ele em negrito, posso colocar ele em itálico, sublinhar o texto. Posso taxar. Deixa eu tirar o sublinhado aqui. O que é taxar? Você passar um risco no meio da palavra, tá? Posso fazer um bocado de coisa. Sobrescrito, subscrito, para fazer aquelas, né, como se fossem fórmulas matemáticas, você pode usar aqui, tá? Podemos aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte, ó. Eu posso clicar, como posso usar a tecla Ctrl Shift mais para aumentar, ou Ctrl Shift. Ai, Laura. Ai, quem é que tá gritando aí? Peraí. Aí, pronto. Vou deixar todo mundo no mute, tá? Para não atrapalhar aqui o áudio, tá? O que mais que nós podemos formatar aqui, ó? O recuo, nós podemos centralizar o texto. Ó, coloquei ele aqui à esquerda. Posso colocar ele à direita. Ele centralizado e o que nós usamos muito, tá? Na norma BNT, que é o justificar. Tá vendo que ele começa e termina retinho aqui? Tá? Isso que é um texto justificado. Só que nós sabemos que um texto, um parágrafo, ele começa com espaçamento, né? Como que a gente faz para dar esse espaçamento aqui, quem sabe? Joga aí no chat, quem sabe? Como que a gente faz o espaçamento? Simples, é uma tecla só, hein? Alguém? Ninguém? Ninguém se arrisca? Tá? Então, a teclazinha que nós usamos aqui para fazer o espaçamento é o que nós chamamos de Tab, tá? É aquela primeira teclazinha
né, que tem duas setinhas assim, normalmente ela fica ali do lado do que, tá? Então, ela dá um espaçamento, como se você fosse escrever, que a gente, professor, ensina a botar o dedinho e começar o parágrafo, ela faz mais ou menos essa função, tá? Ó, dab aqui também, tem o parágrafo, tá? Selecionando para a gente brincar mais de formatar aqui, tá? Nós temos espaçamento entre linhas, tá? Esse daqui a gente usa bastante também. Se eu colocar um espaçamento simples, vocês conseguiram perceber que o texto ficou bem coladinho as linhas, tá? Vou mudar aqui o espaçamento. Espaçamento 1,5. Olha, esse aqui, pessoal, é o padrão norma BNT. Tá vendo que ele ocupou bem o espaço da linha? Professora, se a norma BNT é espaçamento 1,5, para que eu uso simples? Vamos supor que isso aqui fosse um documento, né? Você quisesse fazer aqui assinatura. Né? Vamos supor que fosse um documento que eu fosse assinar, tá? Se o espaçamento ficasse aqui de 1,5, vamos botar lá no espaçamento. 1,5, tá vendo? Ele não ficaria tão legal. O que a gente usa? Seleciona e deixa sem espaçamento, ó, que é um que nós chamamos de espaçamento simples. Tá vendo que ele ficou bem coladinho aqui? Então, aqui a gente já consegue, né, ter uma assinatura aqui para um documento qualquer, uma declaração que você estivesse fazendo, entre outra coisa, tá? O que mais que nós conseguimos fazer aqui com as formatações, tá? Nós podemos aqui fazer a divisão entre colunas, né? Já viram lá em revista, jornal, que os textos são divididos em colunas? Ó, aqui a gente selecionando a coluna, tá? Vendo que a gente consegue já, deixa eu diminuir o zoom aqui. Aqui a gente já consegue ver o texto em duas colunas, tá? E texto justificado, tá? Deixa eu desfazer aqui para a gente continuar mexendo. 125 aqui, beleza. Qual mais formatação que a gente tem aqui do texto? Nesses aqui é basicamente isso. Depois a gente vai mexer com outras coisas do texto, tá? No Word Online é o mesmo esquema, tá, pessoal? É o mesmo tipo de formatação, na mesma barra, tá? O espaçamento entre linhas foi o que eu expliquei ali para vocês, tá? O e-mail, pela norma BNT, para quê? Para facilitar a leitura, né? As letras muito próximas, principalmente a galera que tem problema de visão ou de concentração, confunde muito, acaba pulando linha e não entendendo nada do texto. Eu, como eu sou cego, não sei nem cadê meu óculos, tá? Eu ainda consigo enxergar alguma coisa, mas se eu tiver já com a vista cansada, eu embaralho tudo e não consigo entender nada, beleza? Espaçamento aqui entre linhas, né? Como eu mostrei lá para vocês, o recuo, tá? Que isso aqui a gente já fez na prática, tá ali. No Word Online, é a mesma coisa. Eu não tenho um Word Online aqui, tá? Mas quem tem pode usar a mesma formatação. Só que a diferença é que você vai vir aqui, ó, nos 3 pontinhos, tá? Não esquecendo que, como eu falei, o importante, o texto precisa estar selecionado. Se não tiver selecionado, não conseguimos fazer alteração nenhuma, beleza? Agora a parte legal, numeradores e marcação. Para que existe o numeradores? Vamos supor que vocês estão fazendo uma lista, né? Vamos apagar aqui, vamos supor que vocês estão fazendo uma lista de tarefas, né? Ou uma lista do que vocês têm que fazer no dia. Acordar cedo. Sei lá, tomar café, vamos supor que as suas tarefas de casa. Tomar café, tomar banho, ir para a escola, o que mais? Fazer dever de casa, jantar, banhar e dormir, tá? Vamos supor que aqui é a rotina de vocês. Para
Para a gente fazer uma marcação, nós temos aqui algumas opções. Nós podemos fazer a marcação numérica, tá? Ó. Deixa eu alinhar ele aqui à esquerda, ó. Então, eu tenho meu primeiro, segundo, terceiro em ordem, tudo bonitinho, tá? Nós podemos fazer essa marcação também com letras, tá? Podemos fazer ela com, ó, o parêntese, com um ponto, tá? Porque eu posso fazer um subtítulo, tá? Vamos supor que aqui eu não vai ser o 2, ele vai ser um outro título aqui embaixo. Acorda cedo. Escovar os dentes, quem escova, né? Vamos ver se ele vai já fazer essa formatação automática. Porque na versão do Word Paga, a gente consegue fazer essa marcação automática. Ó, aqui ele já não consegue. Aqui ele já faria a marcação automática do subtítulo, tá? Mas de vez em quando o online ele dá uns bugs desse também. Tá? Então, além dos números, dos subtítulos, nós conseguimos fazer com imagens, ó. Eu posso colocar só os pontinhos, tá? Eu posso colocar estrelinha, posso colocar quadradinho, setinha. Então, aqui a gente tem uma infinidade de ferramentas para fazer isso daqui, tá? No exercício de vocês... Deixa eu abrir aqui. Aqui no exercício de vocês, o que vocês vão fazer é um pouco parecido, tá? No primeiro, copie o texto da imagem, formate igual, tá? Não precisa ser esse texto idêntico, tá? Você digitar coisa por coisa, porque eu sei que quem está no celular vai ficar difícil. Mas se você estiver no computador, pode fazer, é bom que você treina, tá? Mas o que a gente quer que vocês façam? Insiram figuras, tá? Geométricas, coloque um título aqui, inserir o Word Art ou uma caixa de texto, digitem o texto, coloque o justificado, ó, dividam aqui uma coluna, né, 2 colunas e coloquem as marcações, pode ser bolinha, estrelinha, o que vocês quiserem, texto novamente e depois uma tabela, para vocês conseguirem mexer com a maioria das formatações. Ah, professora, eu não lembro como é que insere figuras, como é que insere símbolos, tá? Então, aqui a gente consegue, ó. Para inserir tabela, você pode vir aqui e escolher, né, a quantidade de caracteres, de linhas e colunas, ó. Selecionei, ele já cria automaticamente. Para inserir gráficos ou desenhos também, tá? Você pode vir aqui, não tem segredos. Para colocar o texto lá em coluna, eu mostrei como é que é, né? Você pega aqui o texto, formatar, coluna, 2 colunas. Tá? Para colocar lá as bolinhas, ó, seleciona, marcador, escolhe aqui a bolinha. Tá? Então, não tem segredo. O maior trabalho que vocês vão ter, creio eu, que seja digitar. Tá? Então, porque a formatação é bem tranquila. Deixa eu voltar aqui na atividade. Tá? Então, nossa primeira atividade é essa. Deixa eu até ativar ela aqui. Eu vou criar a atividade. A nossa segunda atividade aqui, ó. Vocês vão criar uma lista com 10 itens que vocês querem comprar, tá? Coloque o item principal no título e centralize ele. O texto deverá vir em Time New Roman, tamanho 12, justificado. Ou seja, vocês vão criar 10 produtos. Professora, como assim? Sei lá, vamos supor que eu quero comprar uma bicicleta. Eu vou pegar uma imagem aqui da bicicleta, tá? Pego a imagem aqui da bicicleta. Essa aqui bonitinha, de cestinha rosa. Tá aqui a bicicleta. O que mais que a gente pede aqui? Coloque a imagem.
Coloque o item principal no título e centralize. Então, coloquei a imagem e o título. Cadê meu documento aqui? A bicicleta. Bicicleta. Deixa eu selecionar ele aqui. Ó, um negócio aqui também bacana, tá? O que eu vejo muito acontecer. Você escrever aqui, por exemplo, vou escrever meu nome aqui. Jaqueline Bezerra de Lima. Ô, professor, eu não posso escrever assim, porque o nome, né, próprio, ele tem que ser com letra maiúscula. O que eu já vi muito aluno fazer? Ele vem e apaga tudo e começa a digitar de novo, tá? Pessoal, não precisa, tá? Tem uma ferramenta aqui, Jaqueline. Tem uma ferramenta aqui, formatar texto. Uso de maiúsculo e minúsculo. Você pode colocar todas as letras maiúsculas, ó. Você pode vir colocar todas as letras minúsculas, como você pode vir e colocar toda a palavra inicial com maiúscula, tá? Então, não precisa apagar. Você vem e já edita aqui, tá? Então, vou colocar aqui Time New Woman, que é o que o exercício pede. Time New Woman, 12, centralizado. Aqui tá com coluna, deixa eu tirar essa coluna daqui. Aí. Centralizado e vou colocar ele todo maiúsculo aqui, o meu texto, para ficar bonitinho. Maiúsculo, vou colocar um negrito, um sublinhadozinho. Então, uma bicicleta, que é o que eu quero comprar. Depois eu insiro outro produto e por aí vai, tá? Então, o nosso exercício aqui, ele pede que vocês façam 10 itens em uma lista, tá? Tentem fazer aí bonitinho. Deixa eu ativar aqui também. Ativando. O slide. Já vou ativar aqui também. E a chamada também, tá? Já ativa a chamada, que vou ter que criar um formulário aqui para ela. Tá? Então, nossa aula de hoje ela é bem simples, tá? É só marcadores e numerações, tá? É só maiúsculo e minúsculo para a gente fazer essa funcionalidade. Espaçamento e as imagens, assim, vamos brincar com essa imagem aqui, tá? Olha só, com a imagem nós podemos fazer o quê? Nós podemos aumentar, diminuir, tá? Nós podemos inserir ela de duas formas diferentes. Nós podemos inserir uma imagem por aqui, tá? Fazendo o quê? Um upload para o computador, que é pegando do próprio computador para cá, para o Google Drive. Nós podemos pesquisar na web, né? Ele já vai mostrar aqui para gente. Vou botar aqui um carro. Vou selecionar um carro. Inserir. Ele já vai inserir a imagem aqui. Ou eu posso fazer igual eu fiz agora, ó. Achei a minha imagem, venho aqui, copiar a imagem e colo lá no meu documento ou Ctrl V, né? Ó. Então, tem essas duas possibilidades. Cuidado, pessoal, na hora de vocês diminuírem ou aumentarem uma imagem. Por quê? Você pode tirar a proporção dela, ó. Tá vendo? Eu tirei a proporção da imagem, porque eu só diminuí ela horizontalmente. Então, eu tenho que diminuir na proporção. Qual é o indicado quando vocês forem fazer isso daqui? Sempre aumentar e diminuir a imagem aqui pelo cantinho, ó. Porque ela aumenta e diminui na proporção idêntica, tá? Para ela não ficar distorcida. O que acontece também? Deixa eu pegar um texto aqui. Deixa eu voltar aqui para o G1. Para vocês verem o que acontece com a imagem também.
Joguei aqui a imagem. Deixa eu tirar essa coluna. Então, ó, se eu mexer a minha imagem aqui, tá vendo que eu vou mexendo ela e ela vai se adaptando dentro do meu texto, ó. Tá? Então, como é que a gente pode mudar isso daqui? Tá vendo que ela aparece aqui? Quebra do texto, ajuste do texto. Então, nós podemos, ó, cliquei ela aqui. Então, onde eu colocar o texto vai ficar ao redor da minha imagem, ó. Onde eu mexer, ele vai ficar ao redor. Aqui, ele vai fazer uma quebra, ou seja, ele vai pular uma linha. E no primeiro, conforme você vai mexendo, ele vai pulando as palavras, ele fica misturado, tá vendo? Mi, a imagem, mistério, tá? Cadê a formatação aqui? Aparecer aqui a formatação para a gente colocar ela. Todas as opções da imagem aqui, tá? Então, aqui nas opções da imagem, cliquei com direito, ou aqui no pontinho, opções da imagem. Nós podemos colocar o tamanho. Ah, eu quero o tamanho fixo. Eu quero o tamanho 6 por 5. Ó, ela vai botar a imagem, né, no tamanho que você definir. Pode girar? Sim, tá? Aqui, ó. Conforme você vai aumentando o grau, ela vai girando, ó. Tá? Mudar de ângulo, ó, inverter, tá? O ajuste é aquele que eu falei, dos dois lados. Somente o lado esquerdo, somente o lado direito. Aqui você consegue fazer esse ajuste, tá? Ó. Posição. Essa posição, onde você quer que ela esteja no texto, ó. Tá vendo? Cada vez que você mexe na imagem, ela muda a posição X e Y. Lembra a aulinha de matemática de vocês? Plano cartesiano, X e Y é a mesma coisa, ó. Tá? Nós podemos ajustar o quê? Cor também, ó. A gente pode vir e recolorir a imagem. Claro que não é nenhuma edição feita aí no Photoshop da vida, tá? Mas vocês conseguem, ó, fazer alterações nas cores, tá? Deixar ela preto e branco, tá? Conforme aí a necessidade de vocês. Além de mexer com transparência, ó. Professora, para que eu quero a transparência? Ah, eu posso usar para fazer marca d'água. Quando a gente estiver vendo marca d'água, vocês vão entender um pouquinho. Posso aumentar o brilho, diminuir o brilho, ó. Diminuir o contraste, aumentar o contraste. Tá? Então, aqui a gente consegue fazer todas essas alterações, ó. Tá? Tudo no modo edição da imagem. Eu vou fechar aqui. E eu acho que a princípio é isso, pessoal. Então, com esse conteúdo a gente consegue fazer as atividades, tá? Que é bem simples mesmo, é só formatação. Eu vou pausar a gravação, vou